Bom dia, sexto ano, sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Pedro e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre sistema esquelético. Vamos falar um pouco sobre a medula óssea, que é considerada uma fábrica no interior de nossos ossos. Vamos falar também sobre o esqueleto apendicular e falar um pouco sobre o sistema locomotor, sua saúde e lesões. E no final a gente vai resolver alguns exercícios como revisão. Vamos iniciar a nossa aula. A gente vai falar um pouco sobre a medula óssea. Então, vimos anteriormente que, além de fornecer sustentação e proteção, os ossos também são responsáveis por fabricar alguns elementos sanguíneos. Isso acontece porque na porção interna dos ossos temos a medula óssea, uma verdadeira fábrica de células imprescindíveis à nossa convivência. Ela pode ser de dois tipos: a medula óssea amarela, conhecida popularmente como tutano, que preenche o canal medular e é responsável pela reserva de gordura, e a medula óssea vermelha, que preenche as extremidades de um osso longo. Constitui a região na qual há formação de células sanguíneas. O tecido encarregado dessa produção é chamado de tecido hemocitopoiético. Hemo, sangue, cito, célula e poiético, origem. As células do nosso sangue, por isso, a medula óssea é tão importante. Algumas doenças, como leucemia e linfomas, podem afetar o desempenho dessa fábrica, comprometendo algumas funções importantes do organismo. Felizmente, a tecnologia nos permite transplantar medula óssea desde que haja compatibilidade entre doador e receptor. Com isso, a inserção de células normais de uma medula saudável, substituindo uma medula doente, pode reconstruir as funções de sua importante fábrica da célula. Então, gente, a medula óssea ela é algo muito importante, tanto para reserva de gordura e fornecer sustentação para o osso. Eu passei um exercício na aula passada, onde você tinha que desenhar o osso, colocar o nome de cada parte, a parte exterior, a parte do meio, a parte interna. E vocês viram que tinha a medula óssea do meio do osso e a medula óssea da extremidade, elas mudavam de cor. A do centro, ela contém gordura, ela funciona como uma reserva de gordura e também para preencher o osso. A da extremidade, ela é a medula óssea vermelha. E ela é muito importante porque ela pode produzir diversas células, como células sanguíneas, que são substituídas todos os dias. Pelo fato de a célula sanguínea ela ter uma validade, assim dizendo, muito curta de vida. E ela precisa constantemente ser substituída. Por quê? Além dela funcionar como uma transportadora de nutrientes, de oxigênio, ela também é usada na cicatrização, ela também produz os glóbulos brancos, que são usados para defender o nosso corpo. Então é muito importante a medula óssea. Há casos que a pessoa para de produzir essas células por meio da medula óssea, então é necessário fazer o transplante de medula, chamado transplante de medula. Então é algo muito importante, muito interessante. Então vamos falar agora um pouco sobre o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele compreende, além dos membros, os ossos pelos quais esses membros se ligam ao esqueleto axial. O esqueleto humano possui dois tipos de membros, os superiores e os inferiores. Os membros superiores são formados por braço, antebraço, pulso e mão. Então, os membros superiores são formados pelo braço, a região do braço, nós temos o útero, eu vou mostrar no esqueleto depois. Temos o rádio, temos a ulna, o carpo, os carpos, né, no caso, metacarpos e falanges. Então, vamos aqui para o desenho. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui na mão, a gente tem os ossos da mão, certo? São os ossos carpais, que é o carpo e o metacarpo. Como a gente viu aqui no antebraço, a gente tem o rádio, que é a parte interna do osso aqui, a parte interna do nosso braço, o osso da esquerda, ele chama rádio, e o de fora, ulna. E aqui nós temos o húmero, que é a musculatura que liga o bíceps. Então, essa musculatura aqui. O osso que fica aqui, que é ligado à musculatura do bíceps. Então, ele é formado pelos esqueletos superiores, que são os ossos carpais, o rádio, a ulna e o húmero.
Falando agora um pouco sobre os ossos inferiores, a gente vai ter a coxa, né, que é o fêmur. A título de curiosidade, o fêmur é o maior osso do corpo humano. Na perna a gente tem a tíbia, no tornozelo a gente tem os tarsos, na planta do pé o metatarso e nos dedos dos pés os falanges. Então esses são os membros inferiores. Convém lembrar que os membros superiores se ligam ao esqueleto por meio de cintura escapular, formada pela clavícula e pela escápula, além de numerosos ligamentos. Os membros inferiores fazem o mesmo, por meio da cintura pélvica. Então, que é formada pela união da pelve óssea, constituída por ossos íleos, isquio e pubis, a região sacral da coluna vertebral e ligamentos de articulações variadas estão envolvidos na formação dessa estrutura. Olhando aqui, a gente sabe que a parte superior ela é ligada, certo? Aqui na caixa torácica e aqui embaixo na nossa bacia, no osso pélvico. Então, a parte inferior ela se detém pelo fêmur, certo? O fêmur é o maior osso do corpo humano, ele é o osso da coxa, do quadríceps, e a tíbia que é o osso da canela. A gente também tem outros ossos aqui, como os ossos dos pés, que são chamados de falanges. Como a gente estudou nesse capítulo, tanto o sistema muscular quanto o sistema ósseo, a gente pode falar um pouco sobre as lesões. Então, de forma geral, as lesões elas são causadas por acidentes e por exercícios e movimentos inadequados. Então é muito importante que você tome cuidado quando você está fazendo alguma coisa no seu dia a dia, ou se você pratica algum tipo de esporte, se não forçar demais a sua musculatura, os seus ossos, que você possa praticar esporte de uma forma saudável, pois o esporte ele é benéfico, ele ajuda na saúde, mas você precisa fazer algo com a ajuda de um professor de educação física, de um médico, para que você obtenha o melhor resultado possível. Então, a gente vai estudar aqui alguns tipos de lesões que podem ocorrer nos ossos, como a fratura. A fratura é o rompimento do osso e ela pode ultrapassar a pele, que é chamada de fratura exposta, ou não, que vai ser chamada de fratura fechada. Elas são decorrentes de algum trauma, como uma pancada forte, ou do estresse quando uma pressão respectiva lesionada a uma superfície óssea é muito comum a atletas. Em indivíduos com osteoporose pode ocorrer e o tratamento corresponde à cirurgia, se ela for uma fratura exposta. Se ela for uma fratura não exposta, pode ser que precise de cirurgia ou não, mas de forma geral o cuidado é repouso e imobilização do membro. O diagnóstico ele é feito por meio do raio-x, que possibilita você ter uma imagem em tempo real do osso ou da musculatura. Então, vamos dar início aqui, mostrar para vocês o que é uma fratura exposta e o que é uma fratura fechada. A fratura exposta, vocês podem ver aqui que o osso do fêmur ele está exposto aqui, ó, ele vazou para fora da perna. Isso é uma fratura exposta. E uma fratura fechada, ela não sai para fora, ela não é uma fratura exposta, ou seja, ela está aqui dentro. Mas pode existir diferentes tipos de fratura, dentre as expostas ou não expostas. A gente tem a fratura que é transversal, certo? Ela corta o osso aqui. A gente tem uma fratura oblíqua, que corta o osso bem no centro. A gente tem aqui, gente, a oblíqua é essa aqui, ela corta na forma transversal. A gente também tem a linear, que forma uma linha, um corte bem no meio do osso, uma serção no meio do osso. A gente tem o tipo de fratura deslocada ou oblíqua. Esse tipo de fratura aqui pode ocorrer tanto exposta quanto não exposta. A espiral e também a fratura galho verde, que é chamada também de trincado, e a cominutiva. Então vamos fazer alguns exercícios aqui sobre o capítulo. Esses exercícios é a título de vocês revisarem o conteúdo, tirarem dúvidas tanto sobre o sistema muscular quanto o sistema ósseo, para a gente fechar esse capítulo, tá? Então vamos fazer esses exercícios aqui.
Exercício 1. Leia o texto. Com frio e medo, arrepiamos os pelos. Isto mesmo. Com um comando do nosso cérebro, ocorre a contração de um pequeno músculo ligado ao pelo, que deixa ereto. Com o frio, arrepiamos os pelos, trememos os músculos e batemos os dentes, pois o objetivo é reter calor. Com relação à contração muscular, responda: quais miofibrilas estão envolvidas nesse processo? Bom, em geral, o músculo apresenta duas miofibrilas, a actina e a miosina. Isso é padrão tanto para o músculo estriado, músculo liso e semi-estriado, ou seja, o músculo cardíaco. B. Quais são os dois componentes químicos importantes, além das miofibras, para que ocorra a contração muscular? Todos os músculos, para que ocorra a contração muscular, é necessário que haja tanto o ATP, que é a adenosina trifosfática, que ela é a reserva de energia do corpo, e os íons de cálcio, que respondem aos impulsos elétricos do cérebro. 2. Mesmo que uma pessoa fique deitada e totalmente relaxada, há alguns músculos do corpo que continuam a se contrair várias vezes por minuto. Quais são esses músculos? Nós temos os músculos da respiração, que são envolvidos na respiração e nos batimentos cardíacos. No caso, os músculos que envolvem a respiração são os músculos lisos e os músculos que envolvem o batimento cardíaco são os músculos estriados. Detalhe que o único músculo estriado que responde e não responde a impulsos por vontade são o músculo estriado do coração. 3. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Que tipo de musculatura é responsável pela peristalse do sistema digestório? A gente estudou que existem musculaturas que são acionadas por meio de vontade, impulsos elétricos que você mesmo enviou. Por exemplo, eu quero levantar o braço aqui agora, isso foi da minha vontade. Mas existem coisas que não acontecem pela minha vontade, como, por exemplo, os processos digestórios, o batimento do coração. E qual é a musculatura que está por trás disso? E a musculatura que está por trás desse processo de digestão. É a musculatura lisa ou chamada também de não estriada. 1. Quasimodo é um personagem fictício da obra de Victor Hugo, chamado de Corcunda de Notre Dame. Publicada pela primeira vez em 1831, cuja narrativa acontece em Paris, de 1482, e mostra diversas pessoas de todas as camadas sociais existentes na França, no período da Idade Média. O personagem Quasimodo nasceu com deformidades físicas marcantes, como uma enorme verruga que cobria o seu olho direito e uma corcunda bem acentuada identifica a região da coluna vertebral deformada, bem como o nome do desvio. A gente viu que o personagem Quasimodo, eu acho que todo mundo já viu essa história do Corcunda de Notre Dame. Ele apresenta uma corcunda nas costas, bem esquisita. E o Quasimodo, ele apresenta um desvio da coluna conhecido como cifose, que acomete a região torácica. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, é a região torácica. Essa região aqui da nossa espinha, da coluna. Então, o que corresponde a essa região aqui das costas. Então, vamos dar continuidade aqui. Questão 2. Se todos os ossos fossem presos uns aos outros, você teria sustentação? Ficaria em pé, mas não conseguiria se mexer. No esqueleto existem locais onde os ossos se encontram e que permitem a realização dos movimentos. Qual é o nome do encontro desses ossos? Bom, se a gente... Eu vou ter que falar a resposta, não tem jeito. As articulações. Se nós não tivéssemos as articulações, provavelmente você ficaria em pé, se você ficasse totalmente estático. Mas você não conseguiria se equilibrar, andar, se locomover. Então, o local, o encontro dos ossos que permite a nossa movimentação, são chamados de articulações. Aqui é um exemplo de uma articulação de dois ossos, certo? Essa parte mais escura aqui é a cartilagem, ela diminui o atrito entre um osso e o outro, e ela possibilita que haja contração, torna articulável.
Que outras articulações? Articulação do joelho, articulação do quadril, do ombro, dos pés aqui, do calcanhar, né? Dos dedos, em geral, são articulações. 3. André Lin definitivamente é um cara de sorte. Tudo porque a sua vida está sendo considerada um verdadeiro milagre nos Estados Unidos. Ele ganhou fama após sobreviver a um gravíssimo acidente de carro, no qual um pedaço de metal de 5 centímetros de largura atravessou o seu crânio, logo acima da boca. Em qualquer outra direção na perfuração, ele teria morrido, dizem os médicos. Qual a forma como podemos classificar o osso do crânio? Os ossos do crânio eles são classificados como laminares ou planos. A gente estudou nesse capítulo que isso é exclusivo, eles são considerados ossos laminares ou planos. Os ossos que revestem a face, protegem o crânio e o cérebro. 1, da página 215. Os ossos podem ser classificados de acordo com seu formato em longos, curtos, chatos e irregulares. Todos os ossos citados a seguir são longos, exceto... A gente sabe que o rádio ele é um osso médio, mas a gente pode considerar ele um osso grande. O fêmur é o maior osso do corpo humano, a gente já sabe disso. A tíbia também é um osso muito grande e a una também. Já a escápula, o osso escapular, esse osso da parte das costas aqui, esse aqui é a cravícula. Atrás da cravícula a gente tem a escápula, que possibilita o movimento escapular. Então a escápula ela é considerada um osso de formato não longo. 2. FUVEST. Um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou depois de ter percorrido cerca de 800 metros, devido à oxigenação deficiente em seu cérebro. Sabendo-se que as células musculares podem obter energia por meio de respiração aeróbica ou da fermentação nos músculos do atleta desmaiado, deve haver acúmulo de... A gente aprendeu ao longo do capítulo, isso é uma revisão, que a respiração aeróbica ela é essa respiração que a gente respira. E o oxigênio passa pelos alvéolos, entra na corrente sanguínea e é levado direto para o músculo. Então, o músculo ele precisa de oxigênio para agir ali no processo de produção de energia, com a adenosina trifosfática, com a glicose, para produzir gás carbônico, mais energia. Então, a gente viu que quando há uma insuficiência de oxigênio, o corpo busca uma brecha para a produção de energia. E é feito por meio da fermentação lática, que produz o ácido lático, que é a cãibra, e a dor, o cansaço da musculatura. Então, D, ácido lático. 3. Mackenzie. As informações a seguir se referem aos 3 tipos de tecido muscular humano. 1. Todos apresentam, no caso, quer saber se está correta ou não. Assinalar apenas as corretas. 1. Todos apresentam miofibrilas, que são estruturas proteicas com capacidade de contração? Sim, a miosina e a adenosina. E 2. Como consequência da contratilidade, esses tecidos apresentam células com grande quantidade de mitocôndrias? Sim, isso também é verdade. 3. A actina e a miosina, que são as miofibrilas, são proteínas responsáveis pela contração desses tecidos, um processo que necessita da presença de íons de cálcio e magnésio? Sim. Os íons cálcio e magnésio eles vão responder aos impulsos elétricos levados ao músculo. Então a gente sabe que todos estão corretos. Então, se todos estiverem corretos. 4. As células musculares, quando submetidas a um esforço físico intenso, podem obter energia a partir do processo de... A gente já respondeu uma questão parecida, e é a respiração e fermentação. Ou seja, através da fermentação e da respiração aeróbica, ou anaeróbica, que é a fermentação. 5. FUVEST. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos armazenar cálcio e fósforo e produzir hemácias e leucócitos, como a gente viu. As hemácias são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos do sangue, e os leucócitos, a defesa do nosso corpo. 6. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem os membros superiores, braço e antebraço. A gente sabe que tem o húmero, o rádio e a una. Então,
D. Húmero, rádio e una. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem os membros superiores, braços e antebraços. Perdão, gente, eu li a mesma questão aqui, eu não observei. Mas aqui eu trouxe para vocês aqui para a gente poder observar o osso do húmero. Aqui o osso do húmero é esse osso aqui. E aqui a gente tem o rádio, certo? E a una. Então, o osso do húmero, o rádio é a parte interna e a una a parte de fora. E a gente também tem os ossos da mão, né? Os ossos carpais. Mas de forma geral, esses são os ossos que fazem parte da parte superior dos membros. 7. O esqueleto é tradicionalmente dividido em esqueleto axial e apendicular. Identifique nas alternativas a seguir a única estrutura que não faz parte do esqueleto axial. O rádio, gente. Então, letra D, rádio. 8. O tecido muscular cardíaco apresenta fibras de estriadas de contração involuntária aeróbia. Então, involuntário porque é a única musculatura estriada que apresenta contração involuntária, a qual a gente não pode controlar a movimentação. Não tem como eu falar, coração, para de bater. Ele não vai parar. Então, dentre as involuntárias, a gente tem a musculatura lisa e a musculatura estriada do coração. 9. As fibras musculares associam em feixes, constituindo os músculos. A sua contração possibilita a realização de movimentos no corpo. Os movimentos peristálticos são produzidos por tecidos musculares, do tipo liso. São aqueles que a gente não controla. Então, dos nossos órgãos, do processo digestivo, entre outros. Tarefinha para casa. Mais uma vez, eu vou falar para vocês da importância de realizar as atividades. As atividades correspondem a 70% da nota e também presença. Uma vez que você assiste minha aula e me entrega a atividade, eu entendo que você compareceu e você automaticamente ganha presença. Então, fale com seus colegas, envie essa aula para eles, fala, colega, você está perdendo a aula, colega, entre em contato com o professor. Gente, vamos fazer um combinado que vai ser o seguinte, as atividades da semana, ao longo da semana, vocês têm 3 aulas. Pode ser que eu passe exercício em uma aula ou não. Os exercícios devem ser enviados para mim na sexta-feira, hoje. Então, os exercícios para casa, que serão esses exercícios de revisão que foram trabalhados na videoaula, refaçam eles comigo, estudem. Desde já eu agradeço, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou estar deixando meu WhatsApp e o meu e-mail logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijão, até mais!